no Boletim Focus desta semana com as expectativas de mercado aí para a nossa economia, né? Bom, a gente é uma mediana, né, um agregado aí de expectativas no mercado que o Focus traz toda segunda-feira. Para essa semana, né, para 2022, o IPCA, que é a inflação oficial do país, subiu pela terceira semana consecutiva, encerraria 2022 com 5,82%. Para 2023, ficou estável pela terceira semana consecutiva em 4,94%, e para 2024, estável também pela terceira semana consecutiva em 3,5%, né? Já o PIB total para 2022 subiu aí pela primeira semana em 2,77%. No final de 2022, há 4 semanas, estava em 2,71%. Para 2023, estável aí pela primeira semana consecutiva em 0,70%. Já para 2024, estável pela terceira semana consecutiva em 1,80%, né? Bom, também o câmbio, né? O real sobre o dólar estável em 2022 pela 16ª semana consecutiva em R$ 5,20, assim como para 2023, R$ 5,20. Em 2024 subiu pela primeira semana aí R$ 5,15. Já a Selic em 2022, 13,75% ao ano pela 21ª semana consecutiva a projeção, e 2023 pela 10ª semana consecutiva em 11,25% ao ano. Já 2024 em 8% ao ano, estável pela 18ª semana consecutiva. Bom, vou chamar aqui o Gustavo Sung para nos explicar mais sobre esse boletim, fazer a leitura de todas as semanas. Gustavo, bom dia, muito obrigada pela sua participação com a gente. Bom dia, Bia. Bom dia, investidores. Uma segunda-feira um pouquinho melhor, né? A gente já passou por muitas tormentas aí nessa semana. E aí, obrigado de novo pelo convite. Exatamente, obrigada a você, o prazer é nosso. Bom, Gustavo, qual é a sua leitura do Boletim Focus dessa semana, também dos eventos da semana que o investidor deve esperar? Bom, eu acho que como eu até estava vendo nos comentários aqui do Rafael Ferreira, ao meu ver, o dia de observação, eu acho que a semana como um todo, né? A gente teve muita turbulência frente a questões políticas, PEC de transição, em que se esperava que o Auxílio Brasil fosse retirado do orçamento para abrir recursos. E isso aí poderia até, pessoal, como não teria nenhum tipo de âncora para o auxílio, ele podia até ser usado de forma política no futuro, porque você seria reajustando de forma ilimitada, e isso gerou muito ruído. E até acho que trouxe muito bem pela Bia. Hoje até eu estava vendo uma notícia que a PEC, que o Ciro Nogueira, até outros políticos dos bastidores estão olhando, pode chegar até 52 bilhões só para 2023, tá? Então seria o Auxílio Brasil e um pequeno ajuste do salário mínimo de forma real, que seriam as promessas de campanha mesmo. E então seria quase um terço do que a PEC da semana passada aí estava sendo ventilada. E diante de tudo isso, o pessoal até conversando, vendo no Twitter, aqui também não é uma base, mas tem muitos investidores lá, estavam realmente esperando esse boletim Focus para poder ver se o mercado e os economistas, analistas iam já incorporar esses ruídos e, por exemplo, fazer que o câmbio levasse. E eu achava que é muito do que o Rafa falou, acho que a semana de observação, se a gente olhar o boletim Focus, ninguém fez mudanças drásticas, principalmente em câmbio. Talvez se a gente pegar o câmbio de 2024 subiu um pouco, mas 22 e 23, por que a inflação subiu? Porque saiu um dado da inflação semana passada de alta de 0,59. A gente até aí, quando incorpora esse dado, vê que a inflação vai chegar a 5,9 no final do ano, também está muito perto das nossas projeções, e o PIB aí mudou de forma bem marginal. Então, se a gente for ver, o cenário está bastante estável em relação à semana passada. Eu acho que quando a gente vê eventos, mais sinalizações, mais clareza do que pode ocorrer daqui para frente, aí sim, eu acho que assim como eu e outros economistas, vamos começar a colocar isso nas nossas projeções. Mas por enquanto, eu acho que é uma semana de observação, porque, por exemplo, se semana passada já era 175 bilhões que poderiam ser gastos, e isso fazer com que a Selic demorasse a cair, o câmbio podia até ir mais alto, hoje eu tive uma notícia que pode até tranquilizar o mercado nessa manhã, de que a PEC vai ser restrita para
2023, se assim por dizer, né. O texto aí só vai ser pós-feriado, né, lido, mas de novo, acho que é uma percepção de observação, política econômica nessa semana. Maravilha. E para o IBCBR, né, subiu 0,05% em setembro, né, retomou aí a alta, porque em agosto houve um recuo de 1,13%. Quais são as perspectivas de vocês sobre esse indicador e se ele deve ser realmente observado aqui pelos investidores? Ele pode ser observado sim, a gente o IBCBR, quando eu sempre utilizo nas minhas análises, eu pego lá no IBGE, tem o PMS, que é pesquisa mensal do serviços, a PMC, que é do comércio, e a PIN, que é setor de indústria. São as três principais indústrias. Vamos ver que a composição entre as três ele daria o IBCBR. E aí, se uma de salas analisa para evitar alguns efeitos aí, por exemplo, férias, festividades, né? Então, só para o pessoal saber o que é esse IBCBR, a gente olha sempre por desses analisado. Ele é um bom indicador, sim. Tem outros, como o indicador do PIB lá da FGV, que também é mensal, mas a gente pode ver que esse alta de 0,05 acho que apresenta dois fatores. Primeiro, se a gente olhar o setor de serviços, foi muito bem em setembro, muito por conta de que o Auxílio Brasil começou a ser pago novamente em agosto, né? Então a gente está vendo aí algum efeito sobre os serviços de comércio que foram muito bons, tanto em setembro, porque a gente tem o pagamento de R$ 60 aí, que foi já aplicado aí pelo Bolsonaro um tempo atrás, mas também de outro lado a gente vê que a alta dos juros também já está começando a afetar. A gente olhar, por exemplo, a inadimplência, saiu uma pesquisa interessante que a maior parte das famílias brasileiras, acho que, se eu não me engano, 80% já estão inadimplentes, ou seja, com atraso de mais de 90 dias, e a grande maioria aí está com problemas de cartão de crédito, com aquela dívida de curto prazo, e que os juros começam a bater sobre essas pessoas principalmente. E aí os juros mais elevados vai dificultar crédito, consumo, enfim. E é a tendência que a gente veja esse último trimestre do ano um pouquinho também já sofrendo com essa questão de juros elevados. Bom, queria retomar a questão da semana passada também, para você trazer essa visão, a visão da casa, sobre as falas, né, do presidente eleito Lula, sobre responsabilidade fiscal, o risco fiscal vindo de volta, né, para o radar do mercado, a bolsa caindo bastante, o dólar subindo bastante. É, o que você acha, né? Por que essa movimentação tão grande? O que você acha que aconteceu? Se você acha que será assim, né? E se isso pode começar a aparecer no Focus, né? Que a gente observa todas as semanas. Bom, vamos lá. Acho que eu fiz umas análises semana passada, mas acho que é bom retomar só para o investidor entender o que está acontecendo e que impacta essa semana, né? Se eu olhar, a gente fala que as coisas mudam muito rápido, mas eu fico pensando, fazem 2 semanas que as eleições terminaram. E, e a gente já teve toda essa volatilidade. Mas se a gente parar desde a transição, a gente teve sinais positivos do novo governo. Então, nomeação do Geraldo Alckmin, nomeação aí de Lara Rezende e Pérez Arida, que são dois economistas de mais paz do plano real e que aí tem uma questão mais austeridade, responsabilidade, austeridade fiscal. Simone Tebet e diversos ali integrantes, mas a gente viu que o câmbio até chegou a bater 5,04 depois da transição, até quarta-feira passada. O que aconteceu quarta-feira passada? A gente teve a PEC de transição, que daí podia gerar um rombo de mais de 170 bilhões. A gente teve falas do ex-presidente Lula, na verdade do presidente eleito Lula, falando sobre política de dividendos da Petrobras. A gente falou de possível mudança na política de bancos públicos para créditos para microempresas e pessoas. A gente viu também questões de teto de gastos, podia estourar, regra fiscal, que gerou aí muito mal-estar. E eu acho que o principal sinalização negativa que ele deu foi ter colocado o Guido Mantega como na equipe de transição para orçamento e planejamento. Guido Mantega foi foi o ministro da Fazenda da época da Dilma e que ali sucederam diversos erros, ao meu ver, que geraram a crise econômica que a gente viu nos últimos tempos. Claro que teve outros fatores,
mas ele foi um personagem importante e ao colocar ele na equipe de transição, era uma sinalização de uma possível retomada de alguns tipos de políticas que, de novo, o mercado não viu aí de forma boa. Eu também não vi como uma seleção boa, tá, pessoal? Eu acho que a equipe econômica e certos pontos chaves, eu acho que ele devia dar uma sinalização um pouquinho mais de responsabilidade, não como as falas que ele teve ali para senadores e deputados na quarta-feira. O ponto importante que eu acho interessante, na quarta teve esses ruídos, e aí quinta, sexta-feira, a gente já viu o câmbio já cedendo, já batendo 5,30, saindo dos patamares de 5,40, porque os presidentes, os grandes líderes lá da Câmara dos Deputados e do Senado queriam ler o texto, pediram mais tempo, e aí deram uma barrada, vamos dizer, nesse rombo que o Lula, o novo governo, queria fazer de forma permanente, como eu trouxe. Você já colocar um programa social fora do teste, sem nenhuma âncora, gera uma, primeiro, não previsibilidade do orçamento, ou seja, toda hora você está colocando dinheiro ali e tem que tirar de algum lugar, e outra que isso pode ser feito de forma eleitoral, né? Você não colocou nenhuma trava, então qualquer programa social que não tem nenhuma uma âncora, você vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Uma hora a despesa aumenta de forma exponencial, a dívida aumenta e, vamos dizer, em ano de eleição você pode turbinar esse Auxílio Brasil de forma irresponsável. Então, eu acho que, de novo, como trouxe bem o Rafael, a gente, você, Bia, essa Cine Nogueira já foi o que para 2023 só, com promessa de campanha, que eu acho que o mercado vai olhar isso com bons olhos. E Lula, ele não tem a grande maioria no Congresso, ele está fazendo uma base, vai apoiar Lira provavelmente para ser reconduzido, o Pacheco está querendo criar uma base, começar com uma certa instabilidade e já com mal-estar na base lá no Congresso, eu acho que não é o melhor dos mundos. E com essa perspectiva de desaceleração da economia, aliada a uma questão de risco fiscal, a coisa não deve ficar boa, principalmente também para a população mais necessitada que Lula diz que quer ajudar, né? Eu acho que sim. Aí, de novo, vai depender. E aí, até com a sua pergunta do Fox, né? Eu acho que vai depender muito do que ele realmente colocar na mesa, né? Possivelmente a gente vai ter uma nova âncora fiscal no que vem. A princípio, uma reforma tributária. A gente vê uma maior propensão disso acontecer o ano que vem. Então, de novo, sim e não, certo? Se a gente vê de forma que a gente veja uma irresponsabilidade fiscal. A gente vê câmbio já podendo chegar a 5,40, 5,60, o taxa de juros vai ter mais dificuldade para cair, porque com a autonomia do Banco Central não vai ter mais aquele conchave entre política e presidente do Banco Central. O Roberto Campos já avisou diversas vezes em comunicado que se a parte fiscal o governo gastar mais, ele não vai ter que subir juros para poder segurar a inflação. E eu acho que é muito difícil e a população, vamos dizer, a picanha e a cerveja com câmbio a 6 não vai ficar mais barata. Então eu acho que isso vai depender muito do que for se colocado na mesa aqui para frente.